Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Fala conosco hoje, Senhor Jesus. Pai, continua a falar, o Senhor já tem ministrado, continua ministrando nossos corações, nossas vidas. Nos traz entendimento da tua palavra, nos traz compreensão nessa noite. Senhor Jesus, que nada, Senhor, e ninguém tenha o poder de roubar a tua palavra nesse instante, mas que nós possamos ser ministrados por ti, que nós possamos, Senhor, ser alicerçados através da tua palavra, Senhor Jesus. Toma teu lugar de direita em nossas vidas agora, e que os nossos corações, a nossa mente, tudo que há em nós, esteja voltado agora para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, a primeira coisa que aprendemos aqui, nesse texto que nós lemos, é que temos que nos alegrar pelas provações. Nós temos que nos alegrar pelas provas em nossa fé. Porque as provas, que Tiago está dizendo aqui, as provas elas têm fruto. As provas elas têm um propósito. E quando a gente lê esse versículo, esse texto, esses versículos eles são um pouco complicados para a teologia que muitas igrejas pregam hoje por aí. Parece que não combina com o que é pregado. Porque o resumo é: alegrai-vos pela prova da vossa fé. Tipo assim, fica feliz. Fica felizão aí porque você está passando por provas. Fica feliz porque você está passando por lutas. Fica feliz porque você está passando por problemas. É isso que ele está falando. É uma coisa que não combina com a prosperidade que se prega. É uma coisa que não combina com o culto da bênção. Não combina. Né? Quem que fica feliz passando por uma prova? Quem que fica feliz passando por uma luta? Mas Tiago está dizendo isso, que a gente tem que se alegrar, que a gente tem que estar feliz. Mas não combina com o que se prega hoje em muitos lugares. Mas vamos continuar o texto, para a gente entender. Tem um motivo para Tiago aqui encorajar os irmãos a ficarem felizes. E o motivo principal, irmãos, é para que a fé dos irmãos seja fortalecida. Ele está dizendo que, olha, quando você passar pelas provas, a sua fé vai ser fortalecida, a sua fé, ela vai ser lapidada e vai dar um fruto. E a gente imagina como que pode haver um fruto no meio da dificuldade. Como é difícil a gente enxergar no meio de uma situação, poxa, vai ter um fruto ainda. E ele fala que o fruto que vai sair disso, dessa fé, é perseverança. O fruto que sairia da prova seria a perseverança. E a perseverança, irmãos, é algo maravilhoso. A perseverança é do Senhor, irmãos. Porque na vida, a gente precisa de perseverança para tudo. A gente precisa ter perseverança. Porque olha só, vamos ver se eu vou conseguir me fazer entender. Para muitas pessoas, quando a gente fala de fé, para muitos eles pensam na fé apenas como algo para conquistar. Então, eu preciso ter alguma coisa? Não, tem que ter fé. Tem que ter fé que vai chegar. Tem que ter fé porque a gente vai chegar lá, a gente vai conquistar, a gente vai avançar. Então, para muitas pessoas, a fé, basicamente, ela se resume a conquistar algo. Então, quando eu quero conquistar algo, eu tenho fé, eu acredito. Mas, para você conquistar, obviamente, você precisa de fé, precisa de coragem, precisa de atitude. Então não é só ficar assim, vai dar certo, 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 e você não faz nada. Então a fé, ela gera atitude. Então, a que a fé, ela vem para nós? Ela vem para nos suportar. A fé, ela vem para financiar as nossas conquistas. Ela vem para ser aquele suporte para a gente. Opa, não, vai chegar lá, continua, vai acontecer. Continua, se você vai conseguir, continua. Ela vem para, suportar as nossas conquistas, para financiar, para fazer com que você gere atitude.
para que você não pare. Então a fé, ela nos ajuda a gerar atitude. A fé que Deus deu para mim e para você é para nós suportarmos. A fé que o Senhor nos deu é para suportar. É ela que nos mantém de pé. Quando você está passando por luta, quando você está passando por problema, o que te mantém de pé? A fé. Ela te suporta, ela te dá o apoio, ela te dá a força necessária para você caminhar. E aí, Tiago está falando, as provas, elas têm como fruto a perseverança. E por quê, irmãos? Porque eu vou te falar uma coisa, não é difícil orar. Às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu não consigo orar. Não é difícil orar, irmão, não é difícil orar. O difícil é perseverar orando. Você continuar. A gente poderia aqui, nesse momento, tirar 10 minutos de oração. E eu creio, talvez, não todos, mas 85% da igreja que está aqui, pararia esses 10 minutos e oraria. Falaria com o Senhor. E todos vamos orar. Mas, a questão é, a gente continua orando quando a gente chega em casa? A gente continua perseverando? Quando a gente sai daqui, a gente está orando e pede para o Senhor fazer alguma coisa, a gente continua perseverando quando a gente vai para a nossa casa? Então, irmãos, a perseverança na oração é que é difícil. Quer mais um exemplo? Não é difícil você sair de um lugar para outro. Ah, vou sair para um lugar. O difícil é você ser perseverante quando você demorar a chegar no lugar. Então você fala assim, já chegou? Nossa, não vai chegar nunca. Ai, já estou desistindo. Ai, não dá mais vontade de ir, dá vontade de voltar para trás. Porque quando a gente vai para um lugar, a gente manter perseverante, que tipo, a gente vai chegar lá e a gente vai chegar onde se espera, isso é difícil. Tem pessoas que falam, não, é difícil crer. Não é difícil crer. Porque pelo menos em algum momento você fala assim, não, eu acredito. Não é difícil crer, o difícil é permanecer crendo. É perseverar que vai acontecer. Não é difícil você receber uma promessa de Deus e você confiar nela. Não é difícil. O difícil é continuar crendo enquanto ela não acontece. Mas o que Tiago está falando é o quê? Essa prova vai te dar perseverança. A fé vai te dar perseverança. Porque você continua crendo enquanto ainda não se cumpre, enquanto não acontece. Então a fé, ela é muito mais do que apenas dada para você conquistar alguma coisa. A fé, ela é dada para você suportar, para você continuar. E a prova da vossa fé, ela tem um fruto. Andar por fé é andar em confiança, é andar crendo, é andar acreditando. Não importa o que aconteça, eu creio. A gente fala, eu vivo pela fé, eu persevero, eu posso não ver, mas eu persevero, eu continuo acreditando. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12, o apóstolo vai dizer a mesma coisa, parecida com Tiago. Ele vai dizer assim, olha, amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente. Então olha lá que ele está falando, a prova é como um fogo ardente. Fogo, coloca a mão no fogo, queima, não queima? Dói, machuca. Então ele está falando que a prova, ela surge entre vós como fogo ardente, então ela machuca, ela traz dor. E a prova, se você, vamos lá, tem uma esposa aí que ela é enfermeira, ela sabe disso, ela já me contou, uma pessoa que se queima, né? Que ela tem o corpo queimado, por exemplo, até ela se recuperar demora, até o corpo voltar, a pele voltar, né? E ainda não volta 100%, volta com marcas, né? Enfim, é uma situação terrível. E o que Pedro está dizendo aqui, ele está falando, olha, ela surge entre vós como fogo ardente, então ela dói, ela machuca, com o objetivo de provar a vossa fé. Aí ele vai dizer agora, olha, não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Olha que Pedro está falando uma coisa agora que, olha, vai contra aquilo que a gente prega. Não, eu sou filho de Deus, eu não posso passar por essa luta. Eu sou filho do Pai, eu sirvo ao Senhor todos os dias na casa dele. Eu não posso passar por uma luta, eu não posso passar por essa tribulação. Eu estou fazendo tudo direitinho, eu faço tudo que é certo. Não! E Pedro está dizendo, não entendais isso como se algo estranho estivesse acontecendo. Poxa, está acontecendo uma coisa estranha, não é possível. Ele fala assim, contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Vai na contramão do que muita gente prega por aí. Qual o objetivo da prova, irmãos? Provar a nossa fé. Pedro está dizendo isso.
A prova, ela surge com o objetivo de provar a vossa fé. Ele continua falando ainda, para o quê? Para a gente não entender isso como algo estranho. É tipo assim, não é estranho. Quem foi que mentiu para vocês? Quem foi que falou para vocês que vocês não teriam problemas? Quem foi que falou para vocês que queria que vocês fizessem tudo certinho? Não teriam problemas, não teriam lutas? Quem foi que disse? Jesus falou, vocês terão aflições. Mas daí ele continua. E ele fala que no meio das aflições, você tem que se alegrar. No meio dos problemas, você precisa se alegrar. A nossa fé, irmãos, ela é provada. Ela é esticada para chegarmos em lugares de revelações profundas com o Senhor. Por isso a nossa fé, ela é provada. A nossa fé é provada. A nossa fé, ela é esticada para que a gente tenha a revelação de quem Deus é, de quem Ele é e aonde Ele quer nos levar. Por isso a nossa fé, por muitas vezes, ela vai ser provada e nós passaremos por isso. Não é se você passar, é quando você passar. O Senhor fala lá em Isaías, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Não é se, não é talvez, se em algum momento, não é uma condição, é uma afirmação. Quando passares, você pode não saber, mas você sabe, você vai passar. Isso é uma revelação do Senhor para as nossas vidas. A gente precisa entender isso. Senão a gente só fica, é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Tem prova, vai ter prova. Vão ter lutas, vão ter dificuldades. O propósito da nossa fé ser provada no fogo é para que a gente se torne mais semelhante a Jesus. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós estamos aqui porque nós queremos ser mais parecidos com o nosso Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com o nosso Mestre. Nós queremos refletir a glória dele. E o que vai fazer a gente refletir isso? As provas, as lutas, as situações. Vou te dizer algo. Ser batizado no fogo, entrar no fogo de Deus, não tem nada a ver com sapatear no poder e entrar no manto. A gente confunde muito. Não, é o fogo, é o fogo. Isso não é fogo. Isso é manifestação. É a manifestação da glória do Senhor. Mas não é fogo, a gente confunde fogo. Por que a gente acabou de falar? O que Pedro falou? Não vos aceis com a aprovação que surge entre vós como fogo ardente. O fogo faz o quê? Queima. Então não tem a ver com sapatear aqui, entrar no manto, entrar no poder. A prova, o fogo, ele prova a nossa fé. É isso que ele faz. Ele extrai o que é ruim e deixa apenas o que é bom. Uma pepita de ouro, quando ela é encontrada, ela não vem com aquele formato lindo, você fala assim, nossa, olha o ouro, bonitinho. Não, está sujo. Está sem forma. Só que ela passa por um processo de fogo altíssimo. Tipo a fornalha de fogo ardente, irmãos. Para tirar toda a impureza. Para tirar tudo. E a impureza desaparece. E fica só aquilo que tem valor. O que Deus quer fazer conosco, irmãos, quando Ele nos prova, é deixarmos como ouro purificado. É isso que Ele quer fazer. O ourives, ele trabalha na prata, ele trabalha no ouro, até o rosto dele ser refletido ali sobre aquela peça. Aí eu pergunto, quando eu e você somos aprovados na prova? Quando a gente começa a refletir Jesus em nós. Quando a gente passa pelo processo do fogo. E as impurezas, aquilo que não agrada ao Senhor, vai sendo queimado, vai sendo lançado fora. E nós começamos a refletir a glória do nosso Deus nas nossas vidas. O propósito da fé, irmãos, não é dar um carro 0 quilômetro. Não, vamos fazer a campanha aqui para você ganhar um carro 0 quilômetro. O propósito da fé não é dar um emprego melhor, não é. O propósito da fé para mim e para você, que servimos ao Senhor, é para nos suportar nas provas, que Ele, o Senhor, nos submete. Quais são as provas que você está passando na tua vida? Quais são as lutas que você chegou hoje aqui e você está carregando dentro de você?
E perseverar, irmãos, não é para qualquer um não. Perseverar não é para qualquer um. Olha só, se nós fizermos aqui, vamos agendar, para os irmãos que estão mais gordinhos, vamos fazer uma maratona, irmãos, de 10 quilômetros. Amém? Todos que estão aqui, com certeza podem começar uma maratona, sim ou não? Todo mundo pode começar. Não estou dizendo que vai terminar. Mas todos que estamos aqui, a gente pode começar, todo mundo concorda. Mas, quantos terão, aí entra agora o ponto, quantos terão habilidade para completar? Alguns vão correr 20 metros e já era. Já ficou pelo caminho. Mas todo mundo começa no final de contas, é ou não é? Todo mundo começa. Então, não é difícil você caminhar na fé. O difícil é você perseverar. Vem a luta, vem a prova, ai, estou desanimado, estou triste, estou isso, estou aquilo, ai, eu não quero mais ir, eu não quero mais fazer. Não é difícil você ouvir o sermão do monte de Jesus. Não é difícil você ver a multiplicação dos pães e peixes e comer desse pão que Jesus multiplica. Não é difícil. O difícil é continuar com Jesus depois disso. Quando ele chegar para você e falar assim, olha, hoje eu não vou multiplicar o pão. Hoje você vai multiplicar. Aí você fala, Senhor, agora ficou difícil. Hoje você vai comer a minha palavra só. Não é difícil aceitar Jesus, porque Jesus, irmãos, Ele é maravilhoso. Não é difícil dizer que somos cristãos. O difícil é perseverar e prosseguir. Mas, Tiago está dizendo, a fé, ela gera perseverança. Então hoje, se você crer que Deus está conduzindo a sua vida, bem-vindo ao Evangelho. Esse é o Evangelho. E Ele vai provar a sua fé. Então hoje eu estou dizendo para você aqui, Deus te trouxe aqui para dizer, Ele está provando a tua fé. Não sei quais são as lutas, mas Ele está dizendo para você, Ele está provando a sua fé. Ele vai esticar a sua fé. Os irmãos que gostam, né? Os irmãos, as irmãs, que gostam de uma academia, para deixar os músculos, né, em dia, ficar com a saúde em dia, do cuidar do corpo. Então, isso é para você. No lado espiritual, para você ter músculos fortes, o Senhor vai esticar a sua fé, para que você possa suportar quando tiver que ser testado, quando tiver que passar pela situação, quando tiver que passar pelo fogo. Sem um treinamento, a gente não consegue seguir a carreira. Sem um treinamento, sem uma habilitação do Senhor, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue andar. Então Deus vai nos provando, então Deus vai nos esticando, então Deus vai aumentando a intensidade, para que a gente possa conseguir, para que a gente possa suportar as tribulações, que a gente possa suportar as dificuldades. Por isso, muita gente começa, mas poucos completam, porque eles não querem. É aqueles que querem só ficar sentados e não querem ser esticados, e não querem ser provados. Por isso, muitos chamados, poucos escolhidos. Porque o segredo não é uma questão de começar, mas o segredo é você completar. Porque todo mundo pode começar. O que Paulo fala na última carta dele? Completei a carreira. Completei. Ele completou, foi até o fim. Ele perseverou, passou luta, passou prova, passou dificuldade. Ele foi diminuindo, nós vamos aprendendo na história dele, ele foi diminuindo cada dia, mas cada dia que, como homem ele diminuía, como carne ele diminuía, como homem espiritual ele crescia. E ele começava a entender os propósitos do Senhor, ele começava a entender as dificuldades, ele começava a entender as intempéries, ele começava a entender as lutas, e ele cria, e ele confiava no Senhor. E ele caminhava, e ele perseverava, porque ele sabia, a fé dele está sendo provada. Mas ele permanece perseverante. E ele diz, eu completei a minha carreira, eu fui até o fim. Se eu fosse perguntar para vocês aqui hoje, do ponto de vista humano, todos nós teríamos inúmeros motivos para não servirmos ao Senhor. Todos nós teríamos todos os motivos do mundo para desistir.
Porque quando a gente olha do nosso ponto de vista humano, porque pessoas ferem, pessoas machucam, porque fizeram isso, fizeram aquilo, porque não aconteceu aquilo outro, porque eu ainda não vivia isso, eu não vivi aquilo. Então, do ponto de vista humano, a gente tem motivos para desistir. Mas, irmãos, na nossa caminhada, quando nós não agimos como homens e mulheres carnais, mas como homens e mulheres espirituais, é nesse momento da corrida, quando fica difícil. E a Bíblia compara a nossa fé como uma maratona. E lá na maratona, no momento da corrida, quem já viu uma corrida? Todo mundo já viu, com certeza. E está o pessoal correndo lá, né? Aí você vê o cara já está acabado, a mulher já está... O que aparece sempre? Aparece alguém esticando assim, ó. Sim ou não? Então, irmão, o que isso quer dizer? Sempre tem um alguém. Sempre tem um apoio no meio do caminho, com um copinho de água para você, esticado, para você pegar, para você tomar um pouquinho e para você continuar. Ou seja, o que Deus está falando para você é que nessa tua corrida, Deus sempre vai te dar um refúgio, amém? Mesmo que as dificuldades, eu não sei como você chegou aqui hoje, mesmo que as tuas dificuldades estejam difíceis, Deus sempre vai mandar um copinho para falar: filho, continua. Continua porque você vai chegar lá. Continua porque haverá vitória. Continua porque eu estou com você. Continua porque eu estou fortalecendo você. Continua porque eu estou te levando para um caminho mais alto. Continua porque essa corrida você vai vencer e você vai até o fim. Mas Ele vai provar a vossa fé. Isso não vai mudar. O fato de Ele te dar um refúgio, o fato de Ele te dar ali um copinho d'água para te fortalecer, não é para dizer para, mas é para dizer continua em frente, vai para frente, porque haverá vitória. A nossa fé será provada, e à medida que a nossa fé é esticada, nós vamos tendo uma revelação maior de Deus. À medida que nós permitimos que Deus estique a nossa fé, Deus vai se revelando mais para a gente, e a gente vai tendo um conhecimento maior dEle. E aí, irmãos, falar de fé não tem como você não falar de Abraão. Então o que será que Abraão, ele pode nos ensinar? Eu quero ler com você, onde foi que Abraão ganhou esse título de pai da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Olha lá. Abraão estava tranquilo, irmãos. Estava na casinha dele. Estava tranquilo. Emprego tudo bem. Tinha comida na mesa. Ele vai no culto à noite. Abraão vai no culto à noite, irmãos. Ele dá o dízimo. Ele é um bom cristão, ele está legal. Ele não está fazendo nada de errado. Está fazendo tudo direitinho. Daí Deus chega para ele. Fala assim: Abraão, preciso esticar a tua fé. Olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina Abraão, irmãos, perguntando: Senhor, mas para onde eu vou? Deus fala: simplesmente sai. Eu ainda vou te mostrar onde eu vou te enviar. Eu vou mostrar mais à frente. E a Bíblia diz que Abraão, pela fé, que é feita para quê? Suportar. Que vai gerar perseverança. Ele obedece. Abraão, ele sai pelo desconhecido, ele sai errante pelo deserto, desconhecido. Porque a fé envolve confiança. E quando Deus fala algo, você obedece, porque você confia, amém? Isso é fé. Então se Deus falou algo para você, você faz, porque você confia nele, porque é fé. E agora ele sai. Ok. Então, ele está saindo de uma zona de conforto. Ele tinha tudo. Está numa zona de conforto. Daí passa um pouquinho de tempo, irmãos. Abraão saiu e tal, e vai conseguindo. E a Bíblia diz que ele vai levando com ele muitas coisas. Ele tem uma bagagem agora. Ele vai se enriquecendo, porque ele ouviu a voz de Deus. E glória a Deus. A gente está na direção de Deus, está na posição de Deus. E Deus, Ele, quando a gente está no centro da vontade do Senhor, o Senhor faz tudo por nós.
Mas tem mais uma. Quando Deus mandou ele sair, ele saiu. Mas ele levou com ele o seu sobrinho Ló. Mas Ló está atrapalhando o processo de Deus esticar a fé de Abraão. Ló está atrapalhando. O que vai acontecer? Abraão vai ser esticado de novo. Agora eu quero que você comece a enxergar a perspectiva da tribulação e do que é difícil para a gente. Vamos lá. É difícil sair da tua casa, do teu conforto, de tudo que você tem, sim ou não? Então pensa, ele tinha tudo. Deus falou assim, sai daí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então a fé dele foi esticada. Opa, é prova. Vou ter que andar, vou ter que sair do meu conforto. Aí ele leva consigo Ló. Poxa, eu gosto dele, é meu sobrinho, eu gosto dele, é gente boa, vamos andando lado a lado. Aí o Senhor fala assim para ele, ó, Ló está atrapalhando, é hora de separar. É hora de tirar. Abraão agora vai ser esticado de novo. Ele saiu de casa, mas agora vai deixar o sobrinho para trás. Alguém que ele gosta, ele vai deixar para trás. Pela fé, Abraão deixou o sobrinho dele. E Deus está esticando Abraão, a fé de Abraão. Processos que a gente passa. Então, tirou uma coisa, agora está tirando outra. Agora ele vai caminhar sozinho. A Beca, ela está com 5 anos agora. Daí mais um tempinho ela vai aprender a adição. 1 mais 1 igual a 2. Felipe está quase nos 10. Já vai começar a aprender a fazer adição, subtração, divisão, multiplicação, dentro de uma mesma equação. Para resolver tudo ali para chegar no número. Dentro do mesmo problema, ele vai ter que fazer isso. Agora, não dá para eu cobrar da minha filha o que é cobrado para o meu filho, certo? Existe uma diferença de idade. Não dá para eu cobrar dos dois iguais. Então é um processo. É um degrau que a gente vai subindo. Deus tem processos de fé em nossas vidas. Entenda isso. Ele começa pedindo coisas menores até coisas maiores. Ele vai esticando a gente. Então não é assim, Deus te dá uma prova, pá! Não. Ele vai devagarzinho, forçando a sua fé, para você conhecer Ele com uma profundidade. Tudo bem. Então Abraão foi esticado, ele deixa o seu sobrinho. Próximo passo. Qual é o próximo passo que ele vai ser esticado? Deixa seu filho Ismael. Está percebendo que está subindo no nível de dificuldade? O processo está difícil. A luta está difícil agora. E a Bíblia diz que então ele larga Ismael. Abraão foi sendo esticado na proporção. Sai de casa, até vai. Deixar o sobrinho, tá bom, vai. Pode ser muita coisa, mas tá. Deixar o seu filho, começou a doer. Mas Abraão obedeceu. Fé, perseverança. Deus está direcionando, vamos fazer. Passa um tempo. Depois disso, eu fico imaginando, talvez Abraão pode ter pensado, uau, a minha fé está voando. O Senhor fala, eu faço, e o Senhor vai me abençoando. Eu vou festejar, eu vou louvar o Senhor, porque minha fé está lá em cima. Daí Deus chama Abraão de novo, para conversar. Ô Abraão, vem cá filho, vamos conversar. Aí o Senhor, Abraão deve ter pensado assim, e agora? Sabe o teu filho Isaac? Eu fico imaginando, talvez, né, irmãos? A gente imagina a cena. Talvez Abraão poderia ter pensado assim, Senhor, olha só, eu já conheço essa conversa que o Senhor me chama de cantinho. Senhor, saí de casa, eu saí. O Senhor mandou deixar meu sobrinho, eu deixei. O Senhor mandou deixar Ismael, assim, antes que o Senhor continue, o Isaac, ele é a promessa. Lembra? O Senhor prometeu. Foi o Senhor que prometeu. Eu não carreguei ninguém, não levei ninguém. O Ismael, tudo bem, teve a situação que eu trouxe Agar, a egípcia e tal. Então não era da minha parentela, não é aquela coisa toda. Não é sangue.
puro. Mas, Senhor, foi o Senhor que me deu Isaac. É o único. O outro já foi, eu só tenho ele. Aí Deus chega para Abraão, então, eu quero que você sacrifique ele para mim. Senhor, peraí, eu até deixei o Ismael ir, porque o Senhor falou que ia cuidar dele. Lembra? O Senhor falou que você ia cuidar dele. Eu deixei lá com Agar, mas o Senhor falou que ia cuidar dele. Mas o Senhor vai matar esse? Não, Senhor. Abraão, eu estou treinando a tua fé. Eu quero te dar um título. Eu quero te dar uma autoridade que ninguém tem na terra. Mas para isso eu preciso te esticar. Entrega o teu filho para mim, Abraão. Entrega. Leve e sacrifica ele para mim. Leva o cutelo. Você vai sacrificar. E às vezes a gente fica pensando, nossa, Abraão, ele é o pai da fé, mas talvez você nunca pensou com essa perspectiva de quanto ele foi esticado até hoje. O quanto ele foi puxado. E a gente fala, nossa, olha como ele conseguiu e tal. Mas entenda algo, para você ter o que ninguém tem, você tem que dar o que ninguém deu. E Abraão, ele está sendo pedido, está sendo solicitado isso. E ele está entregando. Aí eu imagino, Abraão, ele pega o filho, ele bota em cima de um animal, ele sobe o monte. E eu fico imaginando, né, irmãos? Porque é o pai da fé. Ele deve ter subido assim: para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Será que ele subiu assim? Não, irmão. Ele subiu quietinho. Porque obediência não precisa de barulho. Mas a gente, até na obediência, a gente quer fazer barulho. Eu estou em obediência a Deus. Deus está me provando. Eu estou passando pela prova. Abraão não abre a boca nem para sua mulher, o que ele vai fazer. Porque obediência não precisa de barulho. É apenas obedecer. A fé não precisa de emoção. Não, eu preciso que alguma coisa aconteça, que Deus venha e Ele fale, Ele use o profeta para falar, eis que te digo, meu filho. Aí eu vou chorar, e eu vou ver que o profeta está falando, Deus está falando comigo. Aí agora eu vou seguir, e agora eu vou ouvir. Ei! A fé não precisa de emoção. Precisa crer. Precisa confiar. Você não precisa estar emocionado para obedecer. Você precisa crer para obedecer. Se Deus falou, está falado. Não importa a condição. E a Bíblia diz que então Abraão ele vai e ele sobe com seu filho. E aqui, irmãos, na minha opinião, chega o extremo de uma fé ser esticada. Talvez você pode achar que vai mais, mas para mim, é quando a gente pega Jesus, que é a prova de amor maior. Ele entrega o próprio filho na cruz do Calvário para morrer por nós. Então, Deus está mostrando aqui, chega ao extremo de uma fé ser esticada. O amor de pai para filho. E quem é pai e mãe sabe disso. Você faz tudo pelo teu filho. Você não pensa duas vezes. Está numa situação, você não pensa. E agora Abraão, ele está sendo esticado no extremo da fé. E Deus fala assim, olha, sacrifica para mim, Abraão. E Abraão, obediência, ele sobe, ele puxa o cutelo. Pela fé, Abraão sai de casa. Pela fé, Abraão deixa o sobrinho. Pela fé, ele deixa Ismael. E pela fé, agora ele vai sacrificar Isaac. Pela fé, Isaac estava sendo sacrificado. E quando ele puxa o cutelo, o anjo brada, Abraão! Aqui, eu estiquei o elástico até o fim. Chegou até o fim, Abraão. Era isso que eu queria. Oh Senhor, aleluia, meu Deus. Traduzindo para a linguagem de hoje, é como se ele dissesse agora, Abraão, você vai ser pai de multidões. Você será conhecido como pai da fé. Você foi até o final. E em nenhum momento
Entenda isso. Em nenhum momento eu quis teu filho Isaac. Em nenhum momento o meu projeto era Isaac. Eu que te dei Isaac, ele é meu. Se eu te dei, ele é meu. Eu queria você, Abraão. Entenda algo nessa noite. Todas as vezes que Deus pede algo de nós, Ele não quer o que Ele pediu. Ele não está interessado naquilo que Ele pediu para você. Olha, abre mão disso, tira isso. Ele quer você. Ele quer o seu coração para Ele. Porque se Ele tiver você, Ele tem tudo o que você tem. E Deus não nos prova para pegar aquilo que é nosso. Deus não nos prova para tirar aquilo que é nosso. Mas para que você tenha um coração totalmente voltado para Ele. Esse é o propósito. Quando Deus pede Isaac, Ele não quer Isaac, Ele quer Abraão. Então Deus, Ele está esticando a sua fé. Ele quer você. Talvez você chegou aqui falando, minha fé está esticada, eu estou passando por provações, porque Deus quer você. E você talvez não está entendendo ainda. Você está olhando os processos que estão à sua volta, aquilo que Deus está requerendo, mas você não está percebendo que Deus está cobrando de você algo. E aí você não perdoa alguém que feriu você. O que acontece na escola quando a gente reprova, irmãos? Uma série. Vamos para a seguinte? Não. Infelizmente aí tem algumas questões do governo que algumas você vai passando. Mas o certo é, você reprovou uma série, você vai ter que fazer de novo. Você permanece na série. Por quê? Porque toda prova que você reprova, você faz de novo. Porque supõe-se que o quê? Que você vai fazer aquela prova, porque você já está habilitado. Ninguém chega na escola, né? Nós temos alguns irmãos que são professores, nenhum professor chega e fala assim, primeiro dia de aula, prova. Vocês vão fazer prova aqui, tal. Todo mundo vai tirar 0, ninguém nem sabe a matéria. Então, toda prova, quando você vai fazer a prova, pressupõe que o quê? A pessoa já está preparada para isso. E aí você pensa, fulano me magoou, eu não perdoo. E Deus está falando para você, eu estou treinando você, filho. Eu estou treinando você, eu estou esticando você. A prova veio para provar você. Eu quero que você perdoe. Aí você fala assim, eu não perdoo. O que vai acontecer? Outra pessoa vai ferir você. Aí você fala assim, está amarrado. Satanás está se levantando. Não, irmãos. É o Deus provando você. É o Deus trabalhando na tua vida. E você continua sem perdoar. E você vai continuar nesse ciclo. Aí você fala assim, ninguém me ama, ninguém me entende. É lógico que ninguém entende. Porque o problema não são as pessoas. O problema não está com as pessoas. O problema está com você. Porque se você tivesse perdoado da primeira vez, você seria aprovado. Quantos entendem o que o Senhor está falando nessa noite? Será que você hoje está sendo reprovado? Ou você está sendo aprovado? Aí você, grandão, está bem grandão? Você fica na sala dos pequenos passando vergonha. Sabe, na escola que você só vê aquela molecada, e aquele grandão? Aí você fica lá, você acha que você é o tal. Mas na verdade você não é o tal, porque você está lá, nem é para você estar lá. Por quê? Você foi reprovado. Aí você vê pessoas que começaram na fé depois de você, vivendo coisas que você pensava em viver. Você fala assim, não é possível. Essa pessoa passou por cima de mim. Eu estou aqui há mais tempo. Eu estou aqui fazendo isso. Não é possível. Mas por quê? Você está reprovado. Era para você estar numa condição maior, mas você não passou na prova. E aí Deus te segura, irmãos. Porque Ele não gosta de você? Não, porque Ele te ama. Mas Ele quer que você seja habilitado. Mas a gente começa a olhar, não, mas espera aí. Como que ele acabou de chegar e está vivendo coisas que era para eu estar vivendo, era para eu estar ali. Entenda isso, quando Deus Ele prova a nossa fé, tem um propósito, nos aprovar. Deus não vai fazer a prova para falar assim, eu vou fazer a prova mais difícil para esse camarada não passar. Tem até aqueles professores que gostam de pegar isso, mas normalmente,
A gente lembra quando a gente estava na escola. Tinha aquelas matérias difíceis, aquelas lições difíceis pra caramba, aqueles problemas difíceis. Vai, irmão. Era difícil. É difícil um professor chegar e falar assim, vou pegar aquele mais difícil para os alunos fazerem a prova. Não. Ele vai pegar nível médio. Ele não vai pegar o mais difícil que vai inculcar a cabeça de todo mundo. Ele pode jogar uma mais difícil. Mas ele não vai fazer isso. Porque esse não é o objetivo. O objetivo é nos aprovar. Porque daí vamos ficando mais parecidos com Jesus. Toda prova tem um propósito. É um processo. Entendeu? Qual o teu processo hoje? Sai da sua casa, deixa o sobrinho, deixa um filho, sacrifica outro. Aí, entenda algo também. Ezequiel 47 vai falar também de um processo de renúncia e de prova. Você conhece a história? À medida que o anjo vai entrando na água, o profeta vai entrando em seguida. Não é? E quando ele chega num ponto, o anjo vai mais para frente. Aí a gente conhece. Águas nos tornozelos. Chega nos tornozelos, o anjo anda mais um pouquinho, fala, vem. Aí ele chega, água nos joelhos. Vai para os lombos, até não dar mais pé. O que é isso? Processo de renúncia, de prova. Você é aprovado num limite e provado no outro limite. Você vai andando, você vai levantando e ele vai te chamando. Qual o grande segredo e a bênção de ser provado nessas águas? É que a Bíblia fala que o anjo ia na frente e ele chamava. O pastor, ele chama as ovelhas, ele guia as ovelhas, ele vai na frente das ovelhas, ele não vai atrás das ovelhas. Ele vai na frente falando com ela. Então aqui que está o segredo. Sabe o que significa isso? Deus sempre já está no lugar que você vai ser provado. Entenda isso. Deus sempre vai estar lá. Ah, eu estou sozinho, eu estou na luta, eu estou na prova, ninguém me viu. Não, Deus está lá. Você acha que o anjo chegou aos 45 minutos do segundo tempo para salvar Abraão? Chegou o anjo, pera, sai da frente. Ei, Abraão, para tudo. Eu tive uma guerra no meio do caminho. Não, irmãos. Deus já preparou tudo. Deus já tinha preparado o caminho no meio das águas. Deus já tinha fazer fontes, crescer fontes no meio do deserto. Deus já preparou tudo, irmãos. Você acha que o anjo chegou atrasado? Chegou 45 minutos do segundo tempo para dar mais emoção. Vamos dar mais ênfase nessa história. A provisão estava pronta. Ele só quer que você chegue lá. Entenda que o Senhor está falando com você hoje. A provisão já está pronta na tua vida. Quando Jesus, ele chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro andou, afundou. Mas quem estava lá para ajudar ele a se levantar? Jesus chamou ele para andar nas águas, mas Jesus estava nas águas. Jesus não falou assim, não, vai, desce do barco aí, eu vou para o barco, agora você anda. Jesus não faz isso. Ele continua ali. E ainda que você afundar, ele vai estar com você, ele vai te levantar. É o processo da águia. Ela vai, o filhote está lá no ninho e tal. Chegou a hora de ela começar a voar. Sabe o que a mãe águia faz? Joga o filhote. Só que você acha que ela está deixando o filhote sozinho para morrer? E se ele não conseguir? Se ela vê que ele não conseguiu, ó, vai por baixo, pega ele, volta, cuida, até chegar a hora certa. Ela continua do lado dele. Quando você está na prova, Jesus continua com você. Jesus não deixa você na mão. Se você começar a andar pela fé em lugares que Deus quer que você ande, se por qualquer motivo você afundar, Ele estará ali. Ele vai estender a mão para você e vai fazer você andar. Mas você precisa obedecer. Você precisa perseverar. Eu não sei onde Deus está puxando você. Eu não sei onde Deus está esticando você nessa noite. Às vezes o esticar de Deus na fé é um lugar de confiança. Será que verdadeiramente você confia no Senhor? A prova para Abraão foi obedecer. Isso vai fazendo com que a nossa fé ela fique mais robusta. Qual o passo de fé que Deus quer de você hoje?
Deus nunca vai pedir algo para a gente que a gente não pode dar. Deus nunca vai te colocar numa prova que você não possa conseguir passar por ela. Eu não posso pedir para minha filha, como eu falei, resolver um problema de multiplicação, sendo que eu sei que ela não pode fazer isso. Mas para o meu filho, para o Felipe, é algo diferente. Ele já está na estatura para isso. Sabe o que Deus está pedindo para você? Aquilo que você pode dar, nada mais. Talvez você chegou aqui falando, Senhor, eu não aguento mais. Mas eu estou falando para você, você aguenta porque eu estou com você. Essa prova que veio para você não é para derrubar você, mas é para alicerçar você. E essa prova não é para você ter um encontro comigo. É para eu te afiar, é para eu te preparar. Não é para você se esconder, mas é para você aparecer. E o homem espiritual crescer, e a mulher espiritual crescer. A gente estava falando isso ontem no encontro dos homens. Daniel, quando foi lhe dado o decreto, irmãos, era simples. Era só ele não abrir a janela e orar dentro do quarto dele, quem ia saber? Ele continuaria orando a Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele deixou a janela aberta e ele orou. Porque a comunhão que ele tinha com Deus era algo inegociável. Ele não ia se adaptar a nada. Ele ia continuar seguindo. Ele sabia quem ele era. Será que a gente sabe quem nós somos em Deus? Qual o passo de fé que você tem que fazer hoje? Qual a atitude de fé que você precisa hoje na tua vida? Qual a atitude que Deus está esperando de você nessa noite? É mais fácil a gente, por muitas vezes, seguir pela ótica humana, de que está tudo dando errado. Mas perseverar é diferente. Fala assim, eu creio que Deus vai fazer. Eu creio, tem um caminho aberto sobre as águas. Porque a fé, ela gera perseverança. A fé suporta. A fé te faz caminhar. Mas nós somos muito imediatistas. Deus está nos chamando hoje. O que Ele está te pedindo? Você sabe. Onde você precisa esticar nessa noite? Onde você precisa esticar mais? E ser esticado não é fácil. Mas a prova da nossa fé tem como fruto a perseverança. E Ele não decepciona, porque Deus não mente. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Mas tem o percalço. E aí você precisa perseverar. Será que você precisa sair da zona de conforto hoje? Perseverar em oração? Renunciar a alguma coisa? Talvez o seu próprio coração. Processos de prova, de fogo, de renúncia, de obediência. Prova da nossa fé. Deus quer te dar maturidade para chegar onde Ele quer que você chegue. Mas você precisa parar de espernear. Você precisa simplesmente perseverar. Por isso Ele está provando você. Ele vai provando etapa por etapa, passo por passo. Porque se colocar direto, a gente naufraga, a gente perde, a gente não aguenta. E Deus hoje Ele está querendo te dar profundidade. Deus está querendo te levar para águas mais profundas, mas águas mais profundas exigem perseverança. Deus está provando você. O fogo não é para te queimar, mas é para purificar você. É para te tornar mais próximo do Senhor. A fé que te trouxe hoje aqui é uma fé. Mas Ele quer que essa fé seja provada, para que você chegue em lugares que você ainda não alcançou. Eu quero terminar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 13. E eu acho lindo essa parte, esse versículo. Ele diz assim: todos esses viveram pela fé. Abraão, Isaac, Jacó. Todos os heróis da fé. E olha que interessante ele está dizendo agora. E eu acho isso lindo. O Senhor chamou Abraão para uma terra que Ele ia mostrar. Farei de ti um pai de multidões. Farei de ti uma grande nação. Ele morreu, só ficou Isaac. Aí ele fala assim, ó, todos esses viveram pela fé. Abraão viveu pela fé. E morreram sem ter recebido o que havia prometido. Contudo, olha que lindo. Viram-no de longe. Quem? A promessa. Jesus. Aquele que vai nos dar
o acesso à terra prometida, que mana leite e mel, que nós viveremos para sempre com Ele. Viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Entenda algo, eu e você, nós somos peregrinos nessa terra. Deus não te deu fé para você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso na terra. Porque a gente acha que fé é para isso. Fé é para suprir as minhas necessidades desta terra. E eu preciso ter elas supridas. Eu preciso que as coisas dessa terra aconteçam. Mas Deus está ensinando algo maior para a gente. Que a fé que Ele deu para você, não é para você ser um sucesso na terra. Porque o sucesso dessa terra não significa ser bem sucedido no céu. E eles entenderam isso. Aquela é a minha promessa. Jesus é a minha promessa. Ele é a promessa sobre a minha vida. Se a gente reconhece que nós somos peregrinos, então a gente sai da inércia e a gente avança com perseverança para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus está provando a minha e a tua fé, irmãos, para que continuemos crendo. Perseverar. Começou? Continua. Não para. Obedeça. Quantos precisam suportar nessa noite? Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor para as nossas vidas é: há benefício das provações. É difícil entender, porque na luta, na prova, na dor, na dificuldade, a gente não consegue enxergar nada positivo. Mas quando a gente tem a fé que produz a perseverança, aí Tiago fala no versículo 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Não tem falhas, porque você persevera, você caminha, você confia. Por isso eu quero orar por você nessa noite. Quero que você curva a tua cabeça. E eu quero que talvez você pense agora nas tuas provas, nas lutas que você tem. E eu acredito, tem muitas pessoas com muitas lutas, lutas interiores, lutas nesta terra. Mas o Senhor, Ele está falando para você: eu estou com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou com você. Eu estive com Abraão. Eu estive com Pedro. Eu chamo você para andar sobre as águas. Eu chamo você para andar no sobrenatural. Às vezes você fala: Senhor, mas andar no sobrenatural é tão difícil. Ele fala: não é, sabe por quê? Porque eu estou com você. Porque ainda que você acha que você vai cair, eu coloco a minha mão e eu te levanto. Você pode achar que é o inimigo que vai trazer derrota para você, que vai derrubar você, mas ele não vai, porque eu tenho algo reservado para você. Porque você não está sozinho. O braço do Senhor está sobre a tua vida. Então Deus está falando para você: ei, creia. Se alegre hoje pelas tuas dificuldades. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Quem sabe você chegou hoje aqui, talvez com a tua fé abalada. Quem sabe hoje você chegou aqui, talvez não tão perseverante. Deus está falando com você: hoje eu estou aumentando a tua fé, filho. Hoje eu estou aumentando a tua fé, hoje eu estou querendo elevar o teu nível. Não olhe essa provação, essa luta como algo ruim, mas olha como o meu agir sobre você, porque eu quero ter um encontro contigo. Eu quero renovar as tuas forças. Eu já tenho o caminho preparado para você. Você vai ter que caminhar sim, e não vai ser fácil. Você vai ter que levar o Isaac, você vai ter que subir o monte, você vai ter que levantar o martelo. Mas eu vou estar com você. Mas você confia. Como está teu coração hoje?
Se você sabe que hoje você está precisando dessa sua fé ser aumentada, se hoje você sabe que está precisando enxergar aquilo que você chegou aqui talvez não enxergando, saber que Deus já tem provisão, você fala assim, eu estou caminhando, mas eu nem sei, acho que não tem nada. Eu quero que você venha à frente, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você hoje. O Senhor quer renovar as tuas forças. O Senhor quer te fazer subir um degrau mais alto. A tribulação, ela não pode derrubar você. Deus está falando, você não está sozinho. O braço do Senhor está aqui nessa noite. A presença dEle está aqui nessa noite. E você vai caminhar. E você vai vencer. Mas continua. Não para. Continua. Eu vou orar por você. Enquanto eu oro, eu quero pedir que os pastores, os presbíteros, os missionários, orem. Orem com esse irmão. Ore para que Deus fortaleça a fé. Ora para que Deus derrame a graça dEle. Ora porque Deus está renovando hoje. Deus está trazendo, Deus está fazendo que essa fé chegou até aqui. Mas Deus vai fazer com que essa fé saia mais forte. Deus vai fazer que isso produza perseverança. E vai fazer você caminhar e ser perfeito. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero orar, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã que está aqui hoje, Senhor. E que diante desse altar, diante da Tua presença, reconhece, Deus, que precisa, Senhor, de um toque de fé, de perseverança, Senhor. Talvez não tenha enxergado as lutas, talvez não tenha enxergado as lutas como apenas, Senhor, Pai, situações que vêm para enfraquecer, para entristecer, mas nessa noite, Espírito Santo, que nós possamos entender que nós estamos esticados, e o Senhor está nos esticando, mas o Senhor nos estica, Senhor, para nos lançar, Senhor, para um caminho mais alto. O Senhor nos estica, Senhor, para termos um conhecimento maior da Tua plenitude, da Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Por isso nessa noite, Espírito Santo, renova o meu irmão, renova a minha irmã, Senhor, aquele que está ouvindo esta mensagem, que ouviu esta mensagem, Senhor, ele precisa ser impulsionado, precisa ter um salto de fé. Nessa noite traz a cura, traz o renovo, Senhor Jesus, faz eles enxergarem o sobrenatural, Senhor, assim como Abraão, ainda que eles não enxerguem, mas que eles creiam, que eles caminhem, Senhor, em perseverança. Por isso, meu Deus, eu ministro, Senhor, o Teu renovo, eu ministro, Senhor, a Tua graça, eu ministro, Senhor, a Tua presença, que eles rompam em fé, que eles movam o sobrenatural, que a Tua presença alcance agora, Senhor Jesus.